O nosso vídeo de hoje é sobre como dizer não sem culpa. Dizer não é um desafio muito grande para a maioria das mulheres. E não é porque elas não querem, é porque na maioria das vezes tem medo. Medo de quê? Do que o outro vai pensar, da reação do outro e dos resultados desse dizer não. Só que quando você fica presa nesses medos, sabe o que acontece? Você acaba fazendo coisas ou indo para lugares que não te faz bem, se envolvendo com pessoas que não te faz bem. Dizer não sem culpa é o melhor caminho para você viver a sua vida com sentido. Vou te dar um exemplo meu. Eu participei de um evento esses dias e aí, no fim desse evento, as pessoas que estavam nesse evento decidiram que ia fazer um grupo para fazer um churrasco. E nesse churrasco tinha bebedeiras, muita bebida. E aí chegaram em mim e conversaram, nós vamos, depois daqui do evento, nós vamos nos unir, nós vamos fazer um churrasco. Eu virei para elas e falei, eu não vou, porque não é coerente com o que eu acredito, não é coerente com o que eu sou. Eu sou uma cristã, tô na igreja, rezando, orando, cheia do Espírito Santo, e quando eu saio dali eu vou sentar em um bar, com músicas imorais, com músicas de baixo nível, bebendo cerveja. Isso é coerente pra mim? Não é. Então, se não é coerente pra mim, eu não vou fazer. Então, naquele momento ali, eu disse não para aquelas pessoas. Eu falei para elas o seguinte: vocês podem ir, mas eu e o meu esposo, a gente não vai. Ah, mas por que não vai? Ah, a gente não bebe. Ah, mas tem um churrasco. Não vamos. Porque não é porque a gente não bebe, não é porque vai ter o churrasco, mas vai ter um monte de músicas horrorosas, um ambiente pesado, um ambiente que não condiz com o que eu tô vivendo. Não condiz com a minha realidade. Então a gente precisa ter o quê? Coragem para dizer não. Mas esse coragem para dizer não precisa envolver o quê? Autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que eu quero, eu preciso saber o que eu gosto, eu preciso saber o que faz sentido para mim. Você acha mesmo que se em outros tempos eu teria dito não? Claro que não, mas em outros tempos eu não me conhecia. Em outros tempos eu não ia me importar nem um pouquinho em viver numa dualidade do mundo. Ah, sábado e domingo eu tô num evento da igreja maravilhoso. No final do domingo eu vou direto para um bar beber. Que cristã sou eu? Que mau exemplo eu tô sendo para as pessoas que me acompanham. Quando eu digo não, eu preciso saber quem sou, eu preciso saber o que eu quero da minha vida, eu preciso saber em que eu acredito. Porque se você não se conhece, você vai acabar se ferindo, você vai acabar se contradizendo, você vai acabar seguindo um caminho que você não queria, porque alguém te chamou e você não teve capacidade de dizer não. E se você é novo por aqui, eu sou Joana Bittencourt, sou uma mensageira digital, seja bem-vindo ao canal Mulher Clarificada, um canal feito para você. E se você deseja construir uma vida com sentido, com significado e com propósito, já se inscreva no canal e ative também o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui durante a semana, pois nós temos conteúdo novo todos os dias aqui no canal. Encontro ao vivo nas segundas às 10, na quarta às 10 e na sexta-feira às 10 horas da manhã. Dizer não pode parecer simples para mim quando eu já me conheço. Mas é muito desafiador para uma pessoa que se sente culpada por tudo, para uma pessoa que sente medo por tudo, para uma pessoa que é insegura, para uma pessoa que não se conhece. Então a primeira coisa que você precisa fazer para você dizer não sem culpa é você se conhecer. Uma coisa que facilita a sua capacidade de dizer não, mas que também exige você se conhecer, é você trocar o eu não posso por eu não quero. Se você, por exemplo, alguém te chama para ir para um lugar
E aí você não quer ir. Você não tá afim de ir. E aí a pessoa entra em contato com você e você fala assim, ah, eu não posso. A tendência vai ser você ter que justificar o porquê de você não poder ir. Mas quando você diz assim, ah, amiga, eu não quero ir não, eu não tô afim de ir. Ponto final. Você não quer e você não está afim. E o outro que pense o que ele quiser. Se ele quiser ficar chateado, fique. Se ele quiser rasgar a roupa, que rasgue. Se ele quiser arrancar os cabelos, que arranque. Mas você foi sincero, eu falei, não quero, não tô afim. Eu faço isso com frequência, não quero ir não. Não tô afim de ir, não. Ponto final, não enrolei, não me justifiquei, não inventei mentira para justificar algo que eu não quero. Então dizer não só se torna um fardo se você não se conhecer. Mas se você se conhecer, você consegue dizer não com tranquilidade. De onde surge essa culpa? Esse medo de dizer não? Nós mulheres fomos treinadas para agradar o tempo todo, para fazer coisas para agradar os outros o tempo todo. Isso é ruim? Não, a gente não tá entrando no mérito certo e ruim. Porque é bom pra gente e é bom pro outro. A gente fazer coisas que agradam o outro, que faz ele se sentir bem, que faz ele se sentir amado, que faz ele se sentir cuidado. Porque a nossa vida é essa retroalimentação de cuidado. Eu cuido de você, você cuida de mim. E a gente vai se construindo junto. O problema é quando essa necessidade de agradar, ela se torna compulsiva. Lá quando você era criança, você não tinha o direito de dizer não para os seus pais. Tudo que eles pediam para você, você tinha que fazer. Só que aí você cresceu. E na vida adulta você continua se comportando assim, achando que você tem que dizer sim para todo mundo. Só que tem um momento que você precisa se priorizar. Tem um momento que você precisa de prioridades na sua vida. E aí você tem que dizer não para algumas coisas para que você se priorize. Porque se você não é prioridade na sua vida, você não é prioridade na vida de ninguém mais. Então, dizer não sem culpa é uma forma de você se cuidar, se proteger e se blindar também de algumas coisas na vida. O medo de dizer não vai fazer com que você se entrega demais aos outros. O medo de dizer não vai fazer com que você se entrega demais aos outros, você se sobrecarrega demais em nome do outro e esquece da importância de cuidar de você. E nessa entrega demais para o outro, você recebe menos do que você merece. Isso vai gerar uma frustração muito grande, tipo, eu me entrego, eu me dou, eu faço tudo pelos outros e ninguém faz nada por mim. Pois é, por isso é importante você entender que tem momentos que você deve se doar sim ao outro, mas tem um momento que você precisa pausar, você precisa descansar, você precisa conectar com você. Dizer não, não é você rejeitar o outro, é você saber o momento certo em que você tem que dizer sim e o momento certo em que você tem que priorizar a si mesmo. Não é rejeitar o outro, é escolher você no momento certo. Nós precisamos de consciência. Isso aqui, não. Eu dei o exemplo do churrasco. Vai ter bebedeira, farra, músicas feias. Não, pra mim, eu não quero. Isso não condiz comigo, não condiz com o que eu faço, não me faz bem, então eu não vou. Mas eu me conheço, eu sei o que é bom pra mim. Eu sei em quem eu acredito, eu sei qual é a minha verdade. Eu vou ferir a minha verdade só pra agradar um grupo de pessoas? Claro que não. Eu vou viver a minha verdade. E por que na maioria das vezes você se sente culpada? Porque na maioria das vezes você associa a culpa à valorização do outro. Você acha que se você dizer não para o outro, ele não vai mais gostar de você, ele não vai mais te amar, ele não vai mais te valorizar. Isso é um mito muito grande. Você está sendo má por dizer não, você está sendo cruel por dizer não, você está sendo egoísta por dizer não. E às vezes as pessoas vão pensar assim, mas foda-se o que elas pensam. Você precisa ser confiante o suficiente para dizer não, sabendo que o outro vai agir, o outro vai reagir ao seu não, o outro vai pensar um monte de coisa. E tá tudo bem, ele que pensa o que ele quiser.
O importante é você entender que você se respeitou, você se valorizou. E antes de concluirmos o nosso vídeo de hoje, do dia 19 de maio ao dia 23 de maio, vai acontecer a jornada Essência. Uma jornada que tem o objetivo de ajudar você a viver com mais sentido, mais significado e mais propósito. Essa jornada tem o objetivo de ajudar você a reconectar com a sua essência e construir uma vida autêntica, com significado, com sentido e com propósito. Como você faz parte dessa jornada? Aqui na descrição do vídeo tem um link, você vai entrar para o grupo de WhatsApp por esse link. Lá você vai receber o guia completo da jornada, receber os conteúdos exclusivos e você será avisada também do momento que estivermos ao vivo aqui no canal. Então clica no link aí e vem comigo construir a sua vida com sentido. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, você precisa entender uma coisa muito importante. Que antes de você ouvir o outro, você precisa se ouvir. Antes de você entender o outro, você precisa entender você também. Porque você só entende o outro se você se entende. Você só respeita o outro se você se respeita. Você não precisa mais se machucar para agradar. Você não precisa mais estar em relacionamentos que mais te machuca do que te faz bem, porque você tem que agradar. Você precisa entender o seu lugar no mundo, o seu espaço no mundo. E você precisa criar esse espaço na sua vida para que você tenha mais sentido e mais significado. E chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. E comente aqui embaixo qual foi o momento da sua vida que você mais priorizou os outros e não você, e que você se deu mal com isso. Comente aqui que eu vou ler o seu comentário. Seu comentário também te transforma numa pessoa relevante aqui no canal. E chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Beijo do seu coração e até o nosso próximo vídeo.